O final de How I Met Your Mother é um dos finais de série que eu conheço que mais divide a opinião dos fãs. Tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. E normalmente essa galera que odeia, não é uma regra, é claro, mas é porque se sente enganada por causa daquele final, daquilo que aconteceu, que eu vou falar daqui a pouco. Mas quando a gente reassiste a série e começa a analisar algumas coisas, a gente percebe que o final já estava escrito desde o começo, então a gente não podia se sentir enganado. Foi nós que não percebemos as dicas que os criadores da série foi dando pra gente ao longo das 9 temporadas. E é sobre essas dicas que eu vou falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu vim aqui falar um pouquinho de How I Met Your Mother e como vocês viram no título e na thumb, eu tô falando do final de How I Met Your Mother. Então, obviamente, vai ter spoiler. Mas se por acaso você entrou aqui pra reclamar do spoiler na thumb e tal, e porque você não chegou no final da série ainda, desculpa, mas é porque, mano, já faz mais de 5 anos que acabou How I Met Your Mother, já não é mais tão spoiler assim, né? Então, relevem, desculpa se isso aconteceu com você, mas se você já assistiu aqui o final de How I Met Your Mother, vamos trocar essa ideia um pouquinho sobre como a gente deveria ter percebido desde o início, em vários momentos, várias dicas que a série foi dando, pra preparar a gente pra morte da Tracy, que é a mãe dos filhos do Ted, que o Ted do futuro tá contando a história pra eles, como conheceu ela e etc. E tivemos várias dicas aí, eu separei 6 muito legais pra gente ver que já tava ali. Não viu quem não quis, no caso, acho que todo mundo. Então se você gosta de vídeos de How I Met Your Mother aqui no canal, não esquece de já se inscrever, já deixa seu like também, pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, e aí eu trago cada vez mais vezes. E me falem outras coisas que vocês querem ver também sobre How I Met Your Mother, algum outro vídeo específico, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Aproveita e compartilha esse vídeo também com todo mundo que você conhece, que é fã de How I Met Your Mother, agora que chegou na Prime Video, tem muito mais gente reassistindo tudo de novo, ou começando a assistir pela primeira vez, porque não tinha onde ver antes, então agora tá muito mais fácil esse acesso, e esses vídeos acabam enriquecendo ainda mais a sua experiência na série. Então vamos lá, estão preparados? Você está preparado? Você está preparada para eu jogar na sua cara que tava ali a resposta o tempo todo sobre a morte da Tracy, e você que não quis ver? Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá. A primeira dica, que obviamente vamos começar de uma forma leve, mas o primeiro indício que a gente poderia começar a perceber que talvez isso fosse acontecer é que sempre que o Ted estava contando a história ali para os filhos dele, primeiro que a mãe não aparecia, mas ok, podia ser só um mistério que a história, que a série estava fazendo sobre a mãe, mas ela nunca apareceu, nem que seja uma voz de fundo, alguma coisa assim, o que já era de se suspeitar. E nessas mesmas cenas, quando o Ted do futuro estava falando com os filhos, ele sempre se referia à mãe no passado. Então já dava pra entender. Eu sei que é uma coisa muito... não é tão dica assim, mas é algo que já dava pra gente começar a desconfiar. Por que ele nunca falava, sua mãe é assim, eu conheci a mãe de vocês porque ela faz isso? Não. O prato preferido da sua mãe é esse. Não, era esse, sua mãe era assim. Era sempre no passado. Por quê? Porque a mãe já tinha morrido há 6 anos no momento da história. Fora que toda vez que tinha flashback, flash forward também, né, principalmente os flash forwards, que são aquelas cenas do futuro com o Ted mais velho, com o Marshall mais velho, a Lily mais velha, a Tracy ela nunca aparecia, simplesmente isso. Eles citavam às vezes, mas às vezes não, às vezes eles só ignoravam e só aparecia o Ted sozinho, mas eles nunca falavam o que tinha acontecido com a Tracy, onde ela estava, o que estava acontecendo. Então era mais um indício de que a gente não veria a Tracy no futuro. A segunda dica que a série deu pra gente, que isso ia acontecer no final, foi lá na primeira temporada. Olha quanto tempo que eles já estavam planejando isso e nos avisando ali, dando algumas dicas. Foi, se eu não me engano, no penúltimo episódio da primeira temporada. Olha só. Lembra que o Ted, ele se inscreveu numa agência de relacionamentos para conseguir achar o amor perfeito para ele, o par perfeito, etc. E não deu certo, a matemática não conseguiu e a mulher foi à falência e falou, nunca vou conseguir, você vai morrer sozinho e tal, etc. Isso aconteceu ali no começo, no meio da primeira temporada. Só que lá no penúltimo episódio, essa agência entrou em contato com ele. Falou, a gente achou a mulher perfeita pra você, lembra disso? E aí ele foi atrás e tal, só que na última hora ele decidiu não ir conhecer porque ele queria reconquistar a Robin. Significa que essa mulher era a Tracy? Não, não era bem isso. Mas algumas informações foram reveladas nesse momento. Uma dessas informações foi um dos livros, se não o livro preferido do Ted, que era um livro chamado Amor em Tempo de Cólera, um livro do Gabriel Garcia Marques. Inclusive, isso é tão verdade que o Ted já foi visto outras vezes na série lendo esse livro. Se eu não me engano, lá quando ele tá em Farhampton, esperando a Tracy, já no último episódio, esperando a Tracy não, né? Esperando o trem, mas onde ele conhece a Tracy, ele tá lendo esse livro também. Mas já foi mostrado outras vezes antes e essa informação foi liberada logo na primeira temporada. E esse livro conta a história de um jovem
casal que tava junto, que era apaixonado e tal, só que eles acabaram se separando. Uma dessas pessoas do casal acabou se relacionando com outra pessoa, casou e tal, teve toda uma vida, mas o cônjuge dessa pessoa faleceu. E aí depois desse falecimento, eles se reencontraram de novo e ficaram juntos mais uma vez. E essa história pra gente é bem familiar, né? Porque o que aconteceu? O Ted e a Robin ficaram juntos, se apaixonaram, se separaram, o Ted casou, a esposa dele faleceu e eles voltaram a ficar juntos no final da série. Então, já tinha um pequeno... Eu sei que isso é muito difícil. Essa foi uma dica que, mano, pouquíssimas pessoas pegaram. Eu mesmo não peguei, tá? Foi uma pesquisa que eu encontrei aqui, mas que faz todo sentido. Então tava ali, ó, na nossa cara. Ainda não tava tão explícito, vai ficar cada vez mais. Só que já tinha um pequeno indício ali que a gente poderia começar a juntar essas peças. A terceira dica que a série nos deu já é um pouquinho mais explícita, só que ao mesmo tempo a gente pode não querer acreditar na época, só que foi um pouquinho mais cara de pau da série ter feito isso, que foi lá na 7ª temporada, se eu não me engano, porque é mais ou menos um ano depois da morte do pai do Marshall. Que ele tá lá no túmulo do pai dele, né, e ele abre uma cerveja, começa a assar um hambúrguer pra contar como que foi o ano novo, né? Como que foi os últimos dias ali da turma, de todo mundo, e começa a contar pro pai dele, que os irmãos dele também chegam e tal, e eles estão no meio do cemitério. Ali pertinho da lápide do pai do Marshall, quando a câmera tá um pouquinho mais longe, pega uma outra lápide ali do lado esquerdo que a gente consegue ver, que tá escrito Mother, que em inglês é mãe. E assim, eu sei que é muito comum, né? A lápide tá escrito lá mãe e esposa amada, algumas coisas assim. Mas tipo, não tinha nome e tava mãe muito grande, tava muito maior do que o nome estaria, que não é o caso, normalmente tá um nome grande e tá escrito mãe embaixo. Então assim, é explícito, mas é sutil ao mesmo tempo, porque só faz sentido depois que a gente sabe o que aconteceu. Pra quem não sabia e conseguiu assistir How I Met Your Mother na época, eu acho que isso passou totalmente despercebido, a não ser que tivesse alguma teoria da morte da mãe dos filhos do Ted e tal. Mas agora que você já assistiu o final, se você volta e vê essa cena, você fala, caramba, tava esfregando na minha cara e eu não percebi. A quarta dica já é pra uma galera que presta mais atenção em músicas, em trilha sonora, que aparecem em algumas cenas específicas, etc., que é algo que acontece bastante em How I Met Your Mother, em várias outras séries também, mas em How I Met Your Mother tem alguns momentos musicais muito importantes, como La Vie en Rose, né, do ukulele da Tracy. Tem o episódio musical do Barney também, o Girls vs. Suits, que é o meu episódio favorito. Então tem vários momentos musicais ali, tem algumas músicas muito marcantes na série. E aí, pensando nisso, a gente vai lá pro primeiro episódio da 8ª temporada, que começa ali com a cena do Ted já em Farhampton, né, depois do casamento da Robin e do Barney, que ele tá ali no banquinho, né, no livro dele, meio que chovendo, esperando o trem chegar, e a Tracy acaba chegando ali também. Nesse momento, quando a Tracy tá chegando na estação, se eu não me engano, ela chega de táxi ali e tal, e tá com guarda-chuva, esperando o trem, a gente já não consegue ver o rosto dela, mas já dá pra ver um pouquinho ali, guarda-chuva amarelo, violãozinho, não é violão, é baixo, e ela tá ali esperando e tal, e começa a tocar uma música nessa cena, se eu não me engano, o Ted até dá uma olhada pra ela, e a música que está tocando nesse momento se chama The Funeral, ou seja, em português, O Funeral, que é relacionado com funeral, com velório, com morte. Justamente no momento que a Tracy chega, alguma coisa tinha. Poderia ser só uma coincidência? Poderia, mas óbvio que não. Mais uma vez a série colocando ali, preparando a gente para esse momento final da série, só que a gente não percebeu. Eu mesmo sou uma pessoa que me ligo muito pouco em questão de música, mesmo que eu tivesse prestado atenção na letra, eu não conheceria a música, não saberia que ela teria esse nome, então talvez eu também não percebesse mesmo assim. Agora a gente vai pra quinta e sexta dica que a série deu pra gente, que é mais forte, que é mais explícita, e que nesses casos a gente deveria sim ter percebido e nos preparado para aquele final. A quinta dica que eu vou falar é num episódio chamado Viajantes do Tempo, da 8ª temporada, que é um episódio incrível também, eu amo esse episódio, é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é muito triste no final. Aquela cena que acaba comigo, mano, que a câmera começa a se afastar, que o Ted tá falando com o Barney ali do futuro, não, na verdade o Barney é do presente, né? E aí eles estão tentando se convencer, aí o Barney, olha em sua volta, você está sozinho. E aí a câmera se afasta, o Ted tá sozinho assim no bar, mano, isso acaba comigo. Mas não era isso que eu queria falar, não, eu só queria aproveitar um momento aqui. Depois disso, o Ted ele sai do bar, né? E aí o Ted do futuro começa a narrar a história, falar que se ele pudesse voltar naquele tempo, ele não faria isso, ele não iria na luta dos robôs lutadores, não faria nada do tipo, ele iria na casa da Tracy, bateria lá na porta dela, e começaria a falar com ela, falando que daqui a 45 dias eles iam se conhecer, mas que ele já soubesse de tudo, e ele pudesse voltar naquele dia, ele voltaria lá pra tentar conhecer ela, pra ter esses 45 dias extras com ela. Perceba isso, 45 dias extras. Se ele tivesse com a mãe no momento que ele tá contando a história pros filhos, eu sei que, putz, eu conheço o amor da minha vida, se eu pudesse ter conhecido ela antes e ter ficado mais tempo com ela, é ok, mas faz muito mais sentido ele ter falado isso se o tempo com ela já acabou,
se ela já faleceu ou se eles tivessem se separado, que a gente sabe que não seria o caso, mas, sabe, fez muito sentido. Tinha um indício ali de que alguma coisa tinha acontecido no futuro que eles não estavam mais juntos. Por isso que ele queria esses 45 dias a mais, além do tempo que eles já tiveram. Começa a fazer um pouco mais de sentido nesse momento. Então, assim, é bem pesado. Depois que você entende o significado dessa cena e reassiste, mano, é triste, é profundo, assim, o negócio bate lá no fundinho, assim, no coração, dá aquele, sabe? Aquele sentimento bem complicado e bem triste. Eu confesso que eu acho essa cena bem emocionante, hoje em dia, agora que eu entendo ela melhor. Até porque, mais uma vez aí voltando para as pessoas que se ligam um pouco em trilha sonora e etc, nesse momento que o Ted vai lá e falar com a Tracy, etc, tá tocando uma música de fundo do Bob Dylan chamado If You See Her, Say Hello. Ou seja, se você vê ela ou se você vê-la, mande um oi. E essa música, na letra dela, fala sobre perder uma pessoa querida e sobre não perder tempo e coisas desse tipo, que tá justamente relacionado ao que o Ted tá fazendo naquele momento. Mano, olha como as coisas se encaixam. Os criadores de How I Met Your Mother, eles cagaram a última temporada? Cagaram. Mas eles pensaram muito bem e foi dando umas dicas aí que tava preparando a gente, né? Ou se preparou quem não quis ou quem não percebeu. Agora, a última dica sim, ela é mais forte e ela confirmou pra todo mundo que já estava desconfiado de que isso ia acontecer e foi lá no finalzinho já da 9ª temporada. Se eu não me engano, é num episódio chamado Vesúvio, eu não tenho certeza se esse é o nome do episódio. Nesse episódio, logo no comecinho, começa com o Ted e com a Tracy, mais velhos, já ali conversando no Hotel Farhampton, inclusive, que tá até nevando e tal. E eles estão, o Ted ainda tá contando algumas histórias pra Tracy e toda hora a Tracy fala, essa história eu já conheço, isso acontece isso, isso. E eles falam, oficialmente somos um casal de velhos, conhecemos as nossas histórias um do outro. E aí eles ficam mal felizes com isso e tal. E tá acontecendo quando? Em 2024, que é justamente o ano da morte da Tracy. Mas que até então a gente também não sabia dessa informação. Só que nesse episódio o Ted começa a falar das vésperas ali do casamento do Barney com a Robin e tal, que a mãe da Robin não iria no casamento, mas aí no finalzinho da história a mãe da Robin chega de surpresa e a Robin fica muito emocionada, e aí volta pra conversa do Ted com a Tracy. E aí a Tracy fala, é óbvio que a mãe da Robin viria, que mãe que vai perder o casamento da filha? E aí ela vai e começa a tomar sua xicrinha ali, seu chá, seu café, não sei o que ela tá tomando, e o Ted olha pra ela e o olho dele começa a encher de lágrimas, ele fica mó tristão, e a Tracy fala, não pensa nisso e tal, não sei o que, e começa a tentar distrair ele, começa a falar de outras coisas. Esse sentimento, essa reação do Ted é muito estranha. Porque, mano, só porque ela falou que mãe que vai perder o casamento da filha e ele se emocionou na hora, dava pra entender que ela não estaria presente no casamento da filha deles quando ela se casasse um dia no futuro. Porque naquele momento a Tracy já estava doente e a Penny era muito pequena ainda pro casamento. Então, quando ela crescesse e se casasse, a Tracy já não estaria mais entre eles. Essa cena, eu acho que de tudo que eu já falei até aqui, essa é a cena que, se você não perceber que tá falando da morte da Tracy, você no mínimo fala, ué, por que ele teve essa reação? Você no mínimo se questiona. Nessa cena só tem dois caminhos. Ou você percebe que a Tracy não estará presente, que a Tracy provavelmente está morrendo, ou você no mínimo desconfia que tem alguma coisa errada e você não entendeu aquele momento. Mas você se questiona e isso é fato. E essa foi a maior dica do que iria acontecer alguns episódios depois, quando foi revelado no final original da série que a Tracy faleceu. Inclusive, tem muita gente que se questiona o que ela tinha de doença, e eu não sei, não é revelado na série. De repente, cólera, porque o Ted estava lendo o livro do Amor em Tempos de Cólera, mas não sei se é os mesmos sintomas. Enfim, eu não faço a menor ideia, porque realmente não foi revelado e nunca foi citado nada que desse pra gente especular qual que era a doença que ela tinha. O fato é que, goste você ou não, a série estava aí preparando e nos avisando sobre esse final há muito tempo, desde a primeira temporada. E é um final que eu gosto, me julguem, mas pra quem não gosta, tem um final alternativo também. Se você não sabia, é só procurar aqui pelo YouTube que você encontra, que talvez te agrade. Agora me fala aqui nos comentários qual dessas dicas você tinha percebido, qual dessas mais te surpreendeu agora que você descobriu, e não esquece de sair do vídeo e se inscrever aqui nessa bolinha. Veja outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem uma playlist com vários outros vídeos de How I Met Your Mother, se você gosta dessa série. Vai lá seguir Maria Pontilhada e pede sua camiseta bordada também, e deixa nos comentários o que você achou do final de How I Met Your Mother. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!